Olá, amigos do Expresso da Bola, bem-vindo a mais um podcast. Esta vez especial, corta pra mim aqui essa imagem, que bacana. Estamos aqui hoje com um dos melhores goleiros do Oeste, se não o melhor em atividade. E aqui nessa mesa tem 3 troféus e eu vou dizer pra você, é a pequena porcentagem do que esse cara tem de currículo e tão pouca idade. Mas ele vai se apresentar agora. Igor Conceição, se apresente aí com a sua idade e qual o seu time que você defende hoje. Fala galera, boa tarde Tony, boa tarde Levi Castro. Eu me chamo Igor da Conceição Feitosa, né? Todos me conhecem pelo Iguinho, Igor de Paratinga. Tô com 24 anos, atualmente pegando no Paratinga, jogando em Botirama, na equipe do Calumbi, em Lapa, PSG e outras demais equipes. Isso. Só para começo, a gente vai dar um breve história no começo da carreira do Igor, que ele começou bem jovem. Tem muita história, tem muita modalidade da vida dele. Tem a capoeira, que ele vai contar um pouquinho também. Mas também um detalhe, o Levi também já dividiu vaga com ele no time, né? Conta essa história um pouquinho. Ah, sim, verdade. Eu e Levi aí foi em 2015, no Sub-17, né? Isso. Sub-17 de Xande. Crescendo para o futuro. Isso. Igor cresceu para o futuro mesmo. Verdade. Aí Levi não quis saber mais de futebol, agora é fotógrafo, junto com o pai, junto com o Tony, fazendo um belo trabalho. E a gente, desde criança, jogava bola nas casinhas, na quadra, era apostado ainda com o time de Joninhas, Bruno. Naquela época era Thiago, naquela época era valendo R$2, R$3, ia tomar coca com pão e mortandela. Nossa. E era bom demais. Real de pão era pão naquela época. Oxi, com certeza. Hoje em dia, pão real. Aí depois teve o Sub-17, aí jogou eu, Levi, Rafael, Xande era o técnico. A gente acabou sendo campeão nessa época, tem umas fotos ainda no Facebook. Até hoje, foi um crescendo para o futuro mesmo. Depois disso aí eu vim pro Santo Antônio, depois Santo Antônio veio o Atlético, depois veio o Palmeirinhas e atualmente agora estou aí 3 anos no Paratinga. Certo. Agora vamos falar aqui dos títulos, né? A gente tem muita história para contar, aliás, vários jogos históricos que você até contou aqui nos bastidores, que foi até o Piauí para jogar com a seleção de Botirama. Mas vamos falar de Copa Oeste, que você foi o melhor goleiro do Oeste em 2018. Foi 2018, graças a Deus, foi um ano bem abençoado. Joguei pela seleção de Botirama, onde a gente foi campeão. Lá dentro de Botirama contra São Desidério. No placar de 1-0, onde Marcelo Cardoso bateu um escanteio e a gente conseguiu abrir o placar em 1 minuto de jogo. Aí depois daí seguramos esse resultado até o final, consegui fazer grandes defesas e saímos lá vitoriosos campeões. E sobre o Piauí, rapaz, lá dentro de casa, em Botirama, a gente venceu por 3-1. Chegou lá dentro do Piauí, os caras devolveram o placar de 3-1. Fomos pros pênaltis, para as penalidades, aonde eu consegui pegar 2 cobranças e nosso time não errou nenhum, a gente passou pra final. E lá é complicado de jogar, a gente saiu lá escoltado, com a viatura e tudo, senão a gente não saía não. Foi igual o Felipe Melo do Uruguai. Isso. O povo do Piauí é bruto assim, Oxe, o povo do Piauí lá, meu amigo. Se você não tiver viatura lá, você não sai de lá, não. Foi tenso. Esse é o clima do jogo, mas ainda bem que saiu tudo certo, foi campeão. E aí, tem uma pergunta para Igor Feitosa? Igor Conceição. Agora várias versões. Pode chamar de Conceição mesmo. Fala aí. Pronto. Igor, a gente vai falar sobre mais algum dos títulos, faltou falar dos 3 que estão aqui. Tem que... Mas a gente já pode entrar no Campeonato Paratinguense. Não, pode ir pro... Tem mais algum, Tony? Tem vários. Tem que pegar o goleiro da Copa Velho Chico. Copa Velho Chico, a primeira edição, e Paratinga venceu. E aliás, foi campeão invicta, né, galera? Esse foi um dos melhores goleiros, menos vazado. Foi o goleiro menos vazado, foi eu. E o do melhor da competição, né? Foi eu também. E Botirama? E Botirama foi pela equipe do Itamalha. Foi o goleiro menos vazado do campeonato. Ganhou a premiação também. Foi do ano passado? Em dinheiro, foi. E você tava lá tirando as fotos, fazendo a cobertura. Foi o goleiro menos vazado do campeonato. E ganhei também uma quantia em dinheiro, que ajuda bastante, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Thiago Amaral.
cara joga duro lá em Botirama. Thiago Amaral lá, meu presidente lá, um abraço, Thiago Amaral, tamo junto. Esse ano mudei de time, mas o coração continua lá, viu? Esquece do pai não. Então, amigos do Expresso da Bola, a gente vai falar de Campeonato Paratinguense e aqui Igor Conceição tem muita história para contar. Mas o presente dele é jogando pelo time do Paratinga, claro, atuou pela seleção ano passado, tem muita história, um dos grandes goleiros do Oeste. Mas eu queria saber do Igor o seguinte, você hoje joga pelo PSG, em Boa da Lapa, joga também em Botirama, no Calumbi, mas eu vejo que a galera de Botirama tem meio que um respeito. Como é que você percebeu esse prestígio por você lá? Você é tão novo e já chegou, já tem essa... Como é que é a recepção de Botirama com você? Rapaz, a torcida lá da Catuense, que meu primeiro ano lá foi jogando pela Catuense. Rogerinho, Chiquinho, o pai dele também. Joguei 4 anos com eles. Aí eu cheguei na final do Sub-20 e a final do principal. Aí, infelizmente, perdi as duas no mesmo dia. Aí depois mudei pro time do Itamalha, com o Léo, Gel, o Thiago Amaral, o Luiz. Aí, ano passado, consegui ser campeão pela primeira vez. E o pessoal sempre me respeitou lá, sempre me tratou bem, entendeu? Quero mandar um abraço pro pessoal de Botirama, a torcida, pelo carinho também. Porque desde da Copa Oeste, quando eu fui campeão, todo mundo me tratou super bem. O pessoal lá do Calumbi, Bela, Valtécio, todos, entendeu? E esse ano eu tô no Calumbi, no clube. Aí tô com o pessoal lá de Valtécio, de Bela, a direção toda, entendeu? Aí só sei que eles faltam 10 comigo lá. E daqui, projetando pro futuro, o que você ainda anseia, o que você ainda busca no futebol? Rapaz, pro futuro aí, a minha esperança ainda não acabou não de chegar a jogar uma Série C, uma Série D, entendeu? Que eu só não fui mesmo por falta de um profissional, por falta, acho, de estatura, por falta de patrocinadores, patrocínio, empresário. Mas eu acho que se eu tivesse uma boa estatura, eu acho que eu já tava fora já. Então, quem sabe, né? Pode surgir alguma oportunidade aí, ou até alguns clubes de seleções do intermunicipal que tem assim um grande porte, um investimento legal. E eu tô aí pra rodar mais ainda. O que talvez você não tenha de altura do padrão de goleiro, você sobra em agilidade. Como você explica esse segredo da agilidade? Sim, eu não posso ter uma boa estatura, né? Que todo mundo já me conhece, sou um goleiro baixo. Mas só que eu tenho um bom posicionamento, um bom tempo de bola, uma boa agilidade, entendeu? Então isso já ajuda bastante no gol. Então isso aí também vem da capoeira, né? Do meu professor Toninho, ajuda na agilidade, a ter uma boa flexibilidade, entendeu? Então a capoeira, tô desde criança aí na capoeira. Aí eu dei uma afastada um pouco porque o ritmo de jogos aí, treino, entendeu? Não deixa eu ir todos os dias, mas sempre quando eu tenho um tempo eu vou lá na capoeira e dou meus pulos, né? Não sei se vocês viram a transmissão lá, eu tirei um mata lá, o primeiro gol do Paratinga. A câmera não pegou não, né? Acho que não pegou, né? Eu dei um salto lá. Segue, Tony. Mas é isso aí, a gente falando agora de Campeonato Paratinguense. Igor, você fez grandes defesas, a questão da altura eu entendo, mas defesas que chamaram a atenção até mesmo no Intermunicipal 2017 pela seleção de Paratinga. E outra Porto Seguro ficaram maravilhados com a defesa de Igor. Igor salvou o que seria talvez um goleiro que a seleção de Porto Seguro é muito bem preparada. A Paratinga também é uma das melhores daquela época. Só que o Igor também foi fundamental para manter um resultado somente um 3-1. Foi um 3-1 que saiu barato, aquele cara. Mas a seleção de Porto Seguro é uma seleção completa. O investimento é outro, a alimentação, os treinos do pessoal, entendeu? A gente aqui de Paratinga, a gente sai do serviço e vai treinar 5, 6 horas da tarde, entendeu? Não tem uma alimentação saudável. Lá os caras é tipo profissional, os caras ganham pra isso, entendeu?
Aquele jogo foi 3-1 pra eles, mas se não fosse eu, acho que ia ser uns 8. Mas eles me mandaram mensagem pra ir pra lá, rapaz, tava novo, né? Se fosse hoje eu não perdoaria essa oportunidade não, mas tava novo, tava estudando também, tava acabando de formar meu último ano. Aí só não fui mesmo por causa disso. O pessoal disse que eu ia ser profissional e tal, não, pô, não é isso não. Era só pra ser o segundo goleiro ou o terceiro goleiro do Porto Seguro. Mas era pra mim ter ido, né? Era novas oportunidades, era conhecer Porto Seguro melhor. Então ficou isso, mas eu não arrependi também de estar no torcendo ter ido, não, que eu acho que não ia ser lá essas coisas. Então, se a gente for falar da história de Igor, que apesar da idade ser da minha idade, as histórias aqui não vão... É longa, viu? A gente já pode entrar no Campeonato Paratinguense, Tony? Sim, por favor. O Paratinga que venceu por 2-0 em um jogo bem equilibrado, a equipe do Atlético por 2-0. E o Igor foi essencial para esse resultado ficar zerado, no caso do Atlético. Ele fez 3 grandes defesas no primeiro tempo. Claro que o futebol é complicado você individualizar um esporte coletivo. No Paratinga teve vários destaques individuais porque o coletivo aquele dia funcionou em alguns momentos do jogo, principalmente no segundo tempo. O Nerinho destacou bastante naquela partida, o próprio Thiago que entrou no segundo tempo. Mas a gente avaliou que o Igor, pro resultado, foi quem mais se sobressaiu. Porque se o Atlético, por exemplo, faz 2-0 no primeiro tempo, o jogo poderia ser outra história. E foi isso que o Igor interviu em 2 grandes defesas. A briga é muito boa e muito intensa. Vem bola fechada na segunda trave. Quem é que chega de cabeça? Tira dali. Olha a batida. Igor, sensacional. Que defesaça. Reveja no replay, Igor magistral, um tiro, um torpedo, ele espalma de mão trocada. Diogo faz o passe, tem liberdade agora dentro da área, Bruno para batida, Igor! Sensacional, que defesaça do Igor mais uma vez, salvando a defensiva pátria do Paratinga. Que defesa, cê tá doido. Olha, vem a batida. Diogo, o Igor defendeu, voltou na batida novamente, o desvio. Salva, o Igor tem escanteio. Já pode falar que o Igor salvou 3 chances claríssimas de gol do Atlético. Igor, na sua opinião, assim, qual é o ponto mais positivo da equipe do Paratinga e o que você acha que ainda tem que melhorar? E você acha que Paratinga vai brigar pelo título? 3 perguntas em uma. 3 perguntas em uma. O Paratinga, o forte é o coletivo, é a garra do pessoal, entendeu? A gente entra motivado, com força de vontade, foco para poder ganhar. E a gente vai brigar pelo título sim. A gente falta acertar. Tem 2 jogos que a gente entrou bem desligado no primeiro tempo e só foi acertar no segundo. Então a gente tem que acertar isso aí. Vamos entrar mais ligado no primeiro tempo, acertar, fazer os gols, porque para não deixar para jogar no segundo tempo, igual você falou. Se a gente toma esses 2 gols ou 3 gols do Atlético no primeiro tempo, ia ser difícil para reverter no segundo. Então a gente tem que tomar cuidado nisso aí, entrar mais ligado no jogo, mas só um pouquinho de força de vontade que a gente vai com certeza brigar por esse título 2023 aí, no Campeonato Paratinguense. E é um título que falta para a sua. É um título muito importante que falta. Ano passado bati na trave por causa disso aqui, mas esse ano foi em Deus aí, vamos trabalhar na humildade, com os pés no chão, que a gente devagarzinho vai chegando lá. Bacana que ele é determinado, né? E por isso tá aqui a prova disso aqui, ditando ele que almejar mais títulos e esse que falta. Conquistar um pelo time da sua terra, da sua cidade. É bacana. O ano passado foi vice-campeão, mas até metade do segundo tempo estava vencendo por 1-0. Então foi por isso o detalhe. Se tivesse nas mãos do Paratinga também, que estaria merecidamente. E o Igor também, um grande goleiro, jogou muito bem naquela edição. Tem muita história para contar. Agora, só dar um paralelo assim. Você teve na Copa Oeste em 2022 com o João Paulo. Agora, como você define o João Paulo na sua carreira? Assim, quem foi ele? Rapaz, João Paulo, um abraço aí, pega. Meu brother. Rapaz, João Paulo foi essencial também pra mim dar uma reviravolta, entendeu?
na minha carreira. Me ajudou bastante, me ensinou bastante. Desde moleque, sempre eu ia pra várzea, quando era pra várzea, ia pro treino da seleção, ver ele treinando, entendeu? Então ele sempre falava, vem garoto, treina com a gente aqui, pode vir. Aí eu fui aprendendo, fui melhorando cada dia, e ele falou, você vai ser um bom goleiro. E graças a Deus, graças aos ensinamentos dele e graças ao conselho dele, aos conselhos também, hoje eu tô aqui, tô podendo jogar em Lápis, Botirama, Luiz Eduardo, todos os lugares aí do Oeste, a maioria que eu já joguei. Então eu agradeço muito a ele pelos conselhos aí, pelo treinamento, entendeu? Foi uma pessoa fundamental aí para a pessoa que eu sou hoje, né? Ele foi essencial para você estar no patamar de atuação que você tem hoje. Então ele foi essencial para eu alcançar o patamar que eu tô hoje, né? Então agradeço muito a ele, um abraço, João, tamo junto, é nóis. Levi Castro, é o seguinte, a gente não tem como, a gente tá até falando do Campeonato Paratiense, voltou para o presente, mas tem esse paralelo, porque A gente tá indo e voltando. tá indo e voltando, né? Não tem problema não. Tá marcando o tempo, mas agora com você aí, confesso que de todas as perguntas que eu tinha preparado em si, ainda assim, eu acho que é relevante para quem tá em casa saber a história do Igor, até porque ele representa, um desportista marcante da nossa cidade, Sim. tão jovem, com a carreira tão promissora. Eu acho que vai ficar marcado, ele tem sim sua importância, assim como os demais que a gente pode citar como o Baial foi, como também está sendo o João Paulo, como tem aí vários que eu posso citar aqui hoje. Até o próprio Cebolinha, que divide a lateral, joga no time. Zé Niquinha, Arnold. E muita gente. Mas aí agora você pode voltar às perguntas do Campeonato Paratinguense, porque deixa essa missão para você. Lembrando que o Igor Conceição tá aqui hoje porque a galera de casa escolheu isso. Lá no nosso Instagram, @ExpressoParatinga, a gente colocou a enquete no story. Eu vou até relembrar aqui para passar pra galera como é que ficou o resultado da enquete. Igor Paratinga teve 47% dos votos, o Túlio Brenner do Palmeirinhas teve 30% dos votos, Neto do Rio Branco teve 16% dos votos e Ninho, goleiro do Atlético, teve 7% dos votos. Então, a prova que o jogo do Paratinga e Atlético foi um jogo muito equilibrado, apesar de 2-0, foi que os dois goleiros de ambas as equipes foram destaques do jogo. Igor já respondeu aqui pra gente o ponto positivo do Paratinga, o que tem que melhorar. Claro, o Paratinga é um time que entra pra brigar pelo título. Igor, além do Paratinga, quem que você tá analisando no campeonato que vai ser um adversário perigoso, forte pro Paratinga? Rapaz, além do Paratinga, tem a equipe do Fluminense, que tá bem na tabela. Tem a equipe do Rio Branco, tem a equipe do Real, que vai crescer, está com 4 pontos na tabela, mas é uma equipe pesada, vocês mesmos sabem, que sempre chega entre os 4, entendeu? Então, tem mais outras equipes também que ninguém pode subestimar, né? Tem o próprio Santo Antônio, tem o Palmeirinhas, que são equipes aí que vão dar trabalho no Campeonato Paratinguense, nessa fase mata-mata. Além de João Paulo, a gente tá indo e voltando. Além de João Paulo, quem que te inspirou? E além de quem que te inspirou, o que te motiva a seguir jogando futebol? Rapaz, além de João, o que me motiva foi minha história de vida mesmo, entendeu? Eu comecei a jogar, depois parei, teve alguns problemas com o álcool, entendeu? Aí o pessoal do Torino uma vez me pegou pra jogar, mas só que eu não tava bem, entendeu? Depois eu botei na minha mente, eu quero isso pra mim. Então, o que me motiva mesmo sou eu mesmo. A minha força de vontade, todo mundo sabe, eu treino bastante. Não é só sorte não, é treino e força de vontade, entendeu? Então, o que me motiva hoje em dia sou eu mesmo, é minha superação de vida, entendeu? E não é fácil não. Vim do baixo, depois você do nada subir assim, é bem bacana. É uma história legal. Eu cresci junto com o Igor aqui nas casinhas e além de ser um jogador que eu admiro, é uma pessoa que eu admiro para além do futebol. Cara massa, um jovem, na minha opinião, um jovem exemplar aqui na nossa região. Nós estamos juntos. Tony, mais alguma pergunta? Só uma pergunta agora já é mais pessoal, porque não tem como não notar, além dos troféus que estão aqui, né?
Da pegada de jogador, cara, que ele tá com... Aí jogador cara aí é mato. Chegou, pai. Aquele que faz a mídia de vez em quando vai jogar. Tem aquela postura e tudo, mas tá com a tatuagem no braço agora. É o seguinte. Além dos troféus e da sua carreira, da sua postura, do seu estilo aí como jogador, essa pegada da Juliette que você tá vendo aí agora, tem aí a notável tatuagem no braço do Igor Conceição. Pois é, rapaz, joguei a brava aí, hein? Vocês tá doido. Você falou e tem aí, vamos destrinchar o significado dela. Vamos lá. O leão aqui eu fiz porque eu sempre gostei de animais, entendeu? Ainda mais do leão. Então o significado por cima do livro. Esse significado do leão, ele é força, beleza, liderança e realeza. E aqui tem uma bússola com mapa, que eu sempre tô rodando, tô jogando, entendeu? Tô rodando o oeste da Bahia quase todo, então eu fiz essa bússola aí pra isso. E o olho aqui é um olho com relógio, que é contra inveja, olho gordo, que eu tô precisando bastante, porque minha mãe mesmo já falou, moço, vai tomar um banho de sal grosso, que o povo tá com muita inveja vai cima de você. E tem hora que é verdade, que a mãe da gente tem o coração sente lá. Entendeu? Então, essa aí é a tatuagem que eu fiz. Depois eu vou fechar, tá perto aqui, né? Mas cada jogador tem sua tatuagem, porque eu não posso ter a minha também. Ainda mais jogador cara da cidade aí, você tá doido. É isso aí. Então, agora, Levi Castro, tá desvendado o mistério da tatuagem, né? É isso aí. Tony, mais alguma pergunta? Ou a gente já pode encerrar aqui com Igor Conceição, craque do final de semana, craque do final de semana 09 do Campeonato Paratinguense. Craque, primeiro goleiro a participar dessa... Que goleiro, né? Que grande goleiro. Começou bem, né? Começou bem. A bancada aqui. Por mais aí, goleiros, porque a camisa 1, o goleiro é fundamental, é importante. Às vezes muitas vezes é o culpado em nenhuma derrotas, né? É crucificado muitas vezes pela torcida. Mas também deve ser dado mérito a ele, e Igor é essencial para a nossa seleção, nosso futebol paratinguense. Que o time bom começa pelo goleiro bom. E é aquela coisa, às vezes um atacante, um meio campo, tem 10 chances no jogo. Ele erra 9, acerta uma, ele é o deus do jogo. O goleirão tem 10... tem que fazer 10 intervenções no jogo, acerta 9, erra 1, é crucificado. Então, é uma posição em que a gente... Cruel às vezes. E tinha que estar aqui no craque do final de semana, a posição, e a galera de casa democraticamente escolheu bem escolhido. Valeu, galera, obrigado aí pra quem votou, viu? A foto lá que eu vou jogar no feed. É isso aí. Valeu, meu brother. Valeu, irmão. É nóis, valeu, Tony. Essa entrevista aqui daria 2 horas. Ei, brigadão aí, viu? Mano. Pela recepção aí, pelo convite. E que eu ganhe várias vezes, que eu chegar na semifinal do campeonato, se Deus quiser. E lá aí pra contar mais história. E assim a gente dá sequência ao Expresso da Bola 09. Hoje com bastante roteiro, Tony. O que aconteceu aqui nesse Expresso da Bola de hoje, Tony? Difícil até de explicar. Eu acho que nem Freud explica tantas mudanças, mas como a gente tá acostumado e a gente é honesto com o nosso telespectador... Aqui é transparência. É transparência total, e a gente vai explicar o que aconteceu. Primeiro, que a gente vai começar por tudo, né? Vamos explicar desde da manhã. Tentou gravar pela manhã às 10 horas da manhã, não foi isso? A gente grava em um horário específico, todavia a gente vem mudando de acordo com a disponibilidade de cada um, até mesmo do entrevistado. Aí de manhã não tem, porque aqui está tendo digamos que uma reforma, né? Estão fixando os bancos e as mesas. E justamente isso, a gente vê esse quiosque não é o mesmo do outro, esse aqui é o do meio. E na primeira parte da gravação, quem pôde notar... Pra quem assistiu o Expresso da Bola passada, a gente tá aqui sentado no lugar que o casal tava... Ou seja, de tanta gente falar, curiosamente a gente parar no quiosque do amor, que é isso. Pois é, aí o detalhe é o seguinte. Levi Castro, qual a diferença que tá em mim que não tava na primeira parte, eu vi? Tony agora tá até de bermuda, viu? Tava de calça, então a gente ia gravar 10 horas, voltamos 1 hora, gravamos com o Igor, a câmera nos trollou. Quando terminou a gravação com o Igor, a câmera simplesmente parou e gravou só o áudio. A gente ficou aqui gravando, como se estivesse gravando, sem estar gravando. Mas de toda moda, acho que foi o que fez a gente querer gravar de novo e a gente vai explicar pra vocês, é porque faltou um conteúdo importante, comentar os 2 jogos da rodada, que foram jogos marcantes de Palmeirinhas e Rio Branco, também Paratinga e Atlético, né? Então é isso. Então
eu acho que no compromisso da nossa responsabilidade social como para com o jogo e para com os desportistas, acho que a gente veio para comentar. Então é isso. E para nós, todos os times são importantes, todos os jogos são importantes. A gente falou já com o Igor Conceição, esteve aqui conosco e você democraticamente escolheu. Paratinga 2, Atlético 0. Vamos só ponderar um pouquinho mais sobre esse jogo. Primeiro tempo o Atlético jogou melhor, teve 3 chances claras de gol, 2 delas defesas espetaculares do Igor. No segundo tempo, 3 expulsões, teve um momento complicado que a gente não vai se ater muito, que é sobre as brigas que teve, Tony. Vamos comentar sobre o jogo. O jogo teve um pênalti e o goleiro Ninho muito bem defendeu. E replay mais uma vez, Tony. Veja no replay. A dúvida ainda continua no ar. Vem na cobrança, Magal autorizado. Pé direito na bola, bate muito forte. Ninho defendeu! Sensacional, Ninho! A batida foi mais ou menos, mas a defesa foi espetacular. No segundo tempo, após a entrada do Thiago entrou muito bem, fez um gol, deu uma assistência. E o Nerim foi um jogador muito regular durante a partida. Ele que até poderia estar também no craque do final de semana. Sim. Assim como o Thiago. Mas a gente analisou que para entrar na enquete, o Igor teve uma diferença maior no placar. Mas claro, né? Todos são craques no final de semana. Aqui o Igor estava aqui representando os jogadores do Paratinga como um todo. Certo, porque de toda forma, Levi Castro, não dá para escolher todo mundo, até porque o Paratinga tem uma força coletiva muito grande. Destaques individuais, tem o Igor, tem o Thiago. Lembrando que o Nerim entrou numa vaga que o Thiago nem estava apto a jogar. Estava, como você falou, com a virose e não poderia jogar. Ou não sentiu bem jogar no primeiro tempo. Todavia ele se recuperou, ou pelo menos amenizou aquilo para jogar no segundo tempo. O Nerinho, durante aquele primeiro tempo, jogou muito bem, deu passes fundamentais, acho que deu uma cara, ou até então um volume para aquele meio campo. E por ser tão jovem, eu creio que ele deu conta do recado. E pela camisa, pela pressão que é a torcida do Paratinga para com os jogadores, até porque é um time com uma vasta galeria de títulos e também com a torcida apaixonada. Então você jogar dentro do time, isso é como jogar em qualquer time de grande torcida do Brasil. Eu comparo isso porque a semelhança é a mesma. Então ele se suportou muito bem. No segundo tempo aí você vê que o Thiago ele entrou e o Paratinga começou a dar mais perigo ao Atlético. Foi o poder de fogo que o Paratinga parece que Precisava. estava precisando. E justamente numa dessas aí o Thiago Magal fez um gol, justamente ele estava livre, obviamente, mas estava no local certo. Aqui é Tevaldo, Danilo Pereira, nosso... Olha o gol! Gol do Paratinga! É do Magal. Magal! Num vacilo, um dos poucos vacilos da zaga do Atlético e também da defesa, do goleiro. Que nem a narração viu, nem na transmissão viu, o gol aconteceu o primeiro gol. No segundo gol, foi ali o oportunismo do Thiago, que estava lá para começou praticamente a jogada, o Magal arrematou. Magal com muita paciência no meio campo. Também. Articulou na direita e bateu de longe o Magal. E o Thiago pegou para completar. Ponta da expulsão do Paratinga, o próprio Anki tinha entrado, ele saiu. O Paratinga colocou ele para recompor a defesa, enquanto segue Magal pela esquerda. Vem Magal. Tentativa de ataque, já puxa para a direita. Para a jogada. Recebe cava a falta, mas se levanta. Ainda Magal insiste, a batida de longe. Ninho defendeu, sobrou para Thiago. E gol! Thiago, camisa 10, veja no replay, Magal bateu, se levantou, Ninho defende, espalmou pro meio da área, como não pode fazer, e o Thiago tava lá. E o Ninho, como naquele momento, não que ele falhou, mas ele deu margem, né, porque se o goleiro espalma pra dentro da área, é o mandamento que não pode, ou seja, é o pecado que o goleiro comete, espalmar pra dentro da área, vai sobrar pra alguém, normalmente não é pro zagueiro, é pro atacante que tá ligado. Mas ele teve muito mérito, o Ninho, inclusive esteve aqui no craque do final de semana na enquete.
e foi bem votado. Vamos seguir para o jogo do sábado, Palmeirinhas 1, Rio Branco 1. Vou até conferir a câmera ali, porque a câmera tá trolando a gente demais. Tudo certo? Tudo certo na Bahia. Tudo certo na Bahia. O seguinte, e só para reforçar também, se a gente for só o mapa do primeiro tempo dos goleiros, Igor no primeiro tempo, muito bem, e Ninho no segundo tempo, defendendo o pênalti. Ou seja, eu nunca imaginaria num jogo, é tão difícil ter um jogo dessa magnitude, a gente assiste Libertadores, Champions League, com esse roteiro, né, Letri? De ter dois grandes goleiros destacando em 2 tempos dos jogos e ainda ter tudo o que teve, além das confusões, além do final, gol no finalzinho. É um tempero que a gente pode trazer essa emoção, é muito bom pra gente. Eu acho que não tá longe de a gente poder comparar com o futebol profissional as emoções que estão sendo despertadas da gente aqui. Como os dois goleiros se destacaram no jogo entre Paratinga e Atlético, é a prova que foi um jogo equilibrado, muito bem jogado. O Atlético acabou se despedindo de poder se classificar, mas fica aqui meus parabéns para a equipe do Atlético, que competiu, principalmente nos últimos 3 jogos. Contra o Palmeirinhas não esteve tão bem, na vitória Palmeirinhas 3, Atlético 0, mas no empate contra o Real, no 2-1 para o Rio Branco, no 2-0 para o Paratinga, o Atlético disputou e competiu. Sim. Parabéns ao Diogo e o Bruno, que se destacaram individualmente muito bem, ótimos jogadores aí da região de Sítio do Mato. Vamos para o jogo do Palmeirinhas e Rio Branco, 1-1, e teve gol do Robigol. O torcedor palmeirense esperava esse bom começo. Quem sabe agora? Robson pra batida e o gol! Gol do Palmeiras! Robson, camisa 10, depois de um passe primoroso, caiu na área o jogador Dinei. Eles que se entendem muito bem. Na penalidade, a chance, a oportunidade do Palmeiras está na frente em menos de 2 minutos de partida. Isso aí, o Robigol. Isso porque E do Neto gol também. Eu falo. Vem cruzamento, quem é que chega de cabeça? Olha ali o Neto, gol! O cruzamento chegou depois da parada técnica, tudo se ajeitou pro Rio Branco e o toque de cabeça dentro da área foi demais. Ele chegou, testou pro fundo da rede. do Neto gol e o Deixa o carro de som passar, Tony. Vila de Santo Antônio, Tony. Passando aqui, ó. Você vai, Tony? De 31 de maio a 12 de junho, você vai? tendo aí um quentão, a gente vai participar, né? Ah, vai. Gosta de um quentão e as noites frias que você já conhece. Ouvi dizer que 12 de junho vai ter até Ou é 13, ou é 12? dia 12 ou dia 13, né? Vamos confirmar. Que canta MPB, agora me fugiu. Canindé, cara. Bom demais. Toca, Inclusive eu gosto de tocar as músicas que ele toca lá. boa. Canta um de paga também. Belchior. Por aí. Vamos lá, Palmeirinhas e Rio Branco. Palmeiras é o seguinte, na arquibancada a gente tava se aprontando para começar a transmissão, teve um momento lá que o torcedor do Palmeiras falou, hoje tem gol do Robigol. Isso 5 minutos antes de começar a partida. E o Palmeiras logo no comecinho mostrou muito mais força ofensiva, digamos, mais Ímpeto. ímpeto, insinuância também. E nessa primeira jogada foi uma jogada perigosa de infiltração do Palmeiras. Dinei aí também começou jogando, que não é normal. Você tem ideia, ele é um reserva. Ele é o 12º jogador. E justamente é o reserva de luxo, digamos assim, né? Porque ele entra e quando você vê, ele parece que já tem um entrosamento com o Robson. E dessa vez já estava no primeiro tempo, por questões mesmo, eu acho que necessidade ele estava nesse primeiro tempo também. Carlos Eduardo acho que está lesionado. Isso, Que já esteve conosco no Expresso da Bola. teve no Expresso da Bola. Mesmo à distância lá do Garapo, mas teve essa disponibilidade de gravar com a gente. E foi essa necessidade, que ele não estava presente, e colocou então o Dinei, o atacante mais liberado, né? O mais rápido. E nessa sequência aí teve o pênalti. Isso no comecinho ainda do primeiro tempo. Logo após a profecia do torcedor. Aí o gol de pênalti do Robson. E o Palmeiras se portou muito bem. Só que aí teve uma parada técnica, teve o empate do Rio Branco, só que antes disso aí o Rio Branco estava tentando pelas pontas. É claro, como eu gosto de destacar aqui, teve a falta de Aran, camisa 10, o meio campo teve a falta também de Beuzão, então teve uma falta de um atacante central e de um meia, camisa 10.
teve o Juan, de fato, mas a característica o principal, se sabe que o titular é o Aran. E ele é uma peça importante. Se você perde um jogador dessa peça, você tem que mudar taticamente tudo aquilo que você tem na mente para jogar contra outra equipe. E o Palmeiras não é uma equipe fraca, é uma equipe forte. Então teve que mudar as pressas para ter esse jogo. E depois teve o gol do Neto, oportunismo, gol de cabeça, na hora certa, lugar certo, soube aproveitar. Só que mérito também eu dou para a defesa do Palmeiras. Você também há de concordar que a dupla de zaga do Palmeiras jovem foi muito eficaz nesse jogo e tem muito para render ainda nesse campeonato. Sobre o Juan e o Dó do Rio Branco, que entraram nas vagas de Aran e Peu, eu acredito que o Dó renderia mais se tivesse um centroavante e pro Dó cair mais pelas pontas. O Dó acabou fazendo uma função de 9 e acho que a dupla de zaga do Palmeiras se portou bem para marcar ele de 9. Talvez teria mais dificuldade se o Dó jogasse na ponta. O Aran, que inclusive esteve ontem, eu falo ontem, na quarta-feira, a gente tá gravando aqui quinta-feira. Ele esteve lá no Campeonato Lapense, eu estive lá tirando fotos. Ele tava jogando time maravilha. Jogou camisa 8. Ele, o Guilherme Ucrânia, lateral do Real, o Jardel. E o Jardel meteu 3 gols lá, viu, tá? Inclusive Venceu o São Cristóvão por 5-0. São Cristóvão que tinha lá o goleirão João Paulo e o zagueirão Matheus do Real, atual campeão pelo Barreiro Grande. Voltando para o jogo do Rio Branco, o Neto chamou a responsabilidade. Na ausência do Arão, o Neto jogou muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo tentou, buscou. E o que eu quero ponderar é o seguinte: dá destaque a dupla de zaga do Palmeirinhas, que costumeiramente as duplas de zaga do futebol amador, futebol mundial, são compostas por jogadores mais experientes. Até porque jogar de zagueiro é muito difícil, é muita responsabilidade. Xande teve os méritos, o técnico do Palmeiras, de montar uma dupla de zaga jovem, com o Isaac e o Túlio Brenner. Inclusive o Túlio Brenner esteve na enquete aqui do craque do final de semana e foi o segundo mais bem votado. E ele representou o Isaac, como eu sempre falo, Tony. Essa questão do craque do final de semana, individualizar um esporte coletivo é extremamente complexo. Porque quem foi o melhor do jogo é uma questão subjetiva, que para você pode ter sido melhor, para mim não é. Então a gente coloca os jogadores para representar o time como um todo, já que o esporte é coletivo. Então o Túlio Brenner representou toda a defesa do Palmeirinhas, que jogou muito bem. Inclusive o Palmeirense ficou com a menos no segundo tempo. E, com tranquilidade, uma equipe jovem conseguiu segurar e garantir a sua classificação. O Rio Branco também teve seus méritos. Buscou, tentou, e o Rio Branco apresentou melhor futebol do que contra o Atlético. E certamente são duas equipes que vão brigar lá até o final. Mais algo sobre o Palmeirinhas ou Rio Branco, a gente já pode projetar os jogos deste final de semana. Só para reforçar a questão das zagas, são dois zagueiros com a mesma característica, saem jogando bem. Pelo Alves também são bons cabeceadores para interceptar a jogada, apesar de não ser aquela estatura de 1,90m, quase 2 mas eles são bons jogadores no espaço aéreo para defender. Isso quebra todo aquele estigma que a gente viu, até você falou, que tem um experiente e um mais jovem. Normalmente é um zagueiro ambos são diferentes, até mesmo nas características. Um é mais centralizado e um mais saída. Normalmente esse aí já é diferente, são dois com a mesma característica, ou seja, um completa o outro, mas ao mesmo tempo são semelhantes. Sabem sair jogando com a bola no chão, que são poucos zagueiros que sabem isso hoje. Porque a saída de bola é uma jogada perigosa, nem todo mundo tem que dar conta disso, nem no profissional, muito menos no amador. Mas isso é um destaque do Palmeiras que somou para essa parte. Lembrando que hoje a gente já gravou 3 vezes aqui praticamente esse Expresso da Bola. A gente veio 10 horas da manhã para gravar, não pôde porque estavam reformando aqui os bancos, fixando os bancos. A gente veio 1h da tarde, gravou com o Igor, depois a gente gravou na sequência os outros jogos, porém a câmera nos trollou, não filmou nossa parte, a gente tá voltando aqui já de tardezinha. Vamos projetar os jogos deste final de semana. No sábado, o duelo dos Santo Antônio, duelo católico do São Francisco e Santo Antônio. E no domingo, Torino e Cascavel. Jogo direto, valendo 6 pontos praticamente, porque são dois times que estão com 3 pontos na tabela. São similares até então em questão de pontos e aproveitamento, são 33%. Ambos estavam em busca da primeira vitória. Cascavel conseguiu sua primeira vitória em cima do Cruzeiro. Torino conseguiu sua vitória. Torino ganhou do Cascavel, ou melhor, Torino ganhou do Cruzeiro. Cascavel tinha ganhado do Cruzeiro também. Isso, justamente. Olha só a semelhança que está aí. Por isso, ambos acenderam a oportunidade do campeonato. É um jogo importante que ambos aí podem
como você falou, o jogo de 6 pontos, é um confronto praticamente direto. Nesse momento, o Cascavel, pela vantagem, sofreu menos gol, a defesa menos vazada do que a do Torino, então está na frente na 4ª colocação. Já o Torino em 5º, mas ainda assim são 3 pontos. Torino vencendo, chega a 4º, e o Cascavel Encaminha a classificação. encaminha a classificação. E o Cascavel, se vencer, encaminha a sua Ou classificação. seja, tá tudo aí, vencer ou vencer. Tá tudo, é um confronto mais, digamos, taticamente, de critérios, de pontuações mais igualitário, digamos assim. Então é praticamente uma final, é um confronto para definir para quem vai. Para os dois times, sim, você foi perfeito. Para os dois times é a final. E são 2 camisas importantes no futebol. Torino já tem títulos pelo Campeonato Paranaense, Cascavel também, que representa e voltou com esse ano com um bom time até, um time com boas peças, Nininho vem fazendo um grande campeonato. grande campeonato e estreia do Tectier também. E ele que veio montando essa equipe. E eu creio que, como a gente já havia falado, é o campeonato mais equilibrado que tem. Por esse detalhe aqui, já digamos que é o ponto máximo do equilíbrio do campeonato que está mostrando. É um grupo que não tem, assim, entre o 4º e o 5º lugar ainda tem vagas definidas. Então tem muito para acontecer nesse campeonato ainda. E o terceiro colocado também não está definido, que hoje é o São Francisco. Isso. O São Francisco fica um pouco complicado a gente avaliar, porque veio com 2 times bem diferentes, já que no último jogo, na derrota por 2-1 para o Fluminense, o São Francisco veio sem muitos titulares, porque é um time que a base dele é do Itamalha, lá em Botirama. E o Itamalha jogou no mesmo dia. Certamente agora o São Francisco vai vir com o seu time, o time pronto, digamos assim. E aí a gente vai ter essa possibilidade de avaliar e analisar melhor o São Francisco, que a gente sabe que tem a base forte, time forte, de uma região popular no futebol paratinguense. Enfrentando o time que não é mais surpresa em Paratinga, o Santo Antônio da região, principalmente pela dominante, a família Carinhanha lá do Poção. E não é mais surpresa, já é uma realidade de bom futebol em Paratinga. Ainda mais com os reforços, certamente vai jogar com a galera da Tataíra, que é o Sérgio e o Thaleson, que fizeram muita falta no último jogo contra o Fluminense. Isso é um detalhe similar do São Francisco. Todavia, o São Francisco sofre até mais com isso, pela questão dos jogadores estarem em outra equipe, né? De disputar em outro campeonato. O São Antônio, nesse momento, naquele último jogo, faltou suas peças de reposição que não estavam. Caso vinha com todo o time completo, pode dar trabalho ao São Francisco. E eu vejo eu projeto, como eu falei, desta vez em cima do muro, um empate entre os dois. Porque ainda eu não sei o que esperar do São Francisco, porque ainda falta muito. Ainda não teve a estreia do craque Leonardo para a equipe, que é a base do Itamalha, como você falou. Então não teve a estreia dele. E se vier a estreia, o que a gente pode esperar? Um grande jogo, mas eu ainda não vejo como uma larga vitória, porque taticamente, com o Leonardo em campo, muda totalmente todo o espectro do São Francisco. E a gente não tem certeza se o Leonardo vai jogar ou não. Mas mesmo se o Leonardo jogar, tem jogadores que provavelmente vão retornar, que são importantes. No caso, o Zidane. Isso. Não estava no outro jogo, né? Não estava no outro jogo. E outros jogadores. A gente pode encerrar agora, Tony? A câmera trollou nós de novo, será? Eu creio que não. É bom conferir, né? Dar uma olhada. Não, agora foi. E a gente veio aqui pra gravar rapidão, mas quando a gente começa a falar de futebol, meu amigo, A conversa vinha. a conversa é. Galera, inscreva-se no canal. A gente agradece os nossos apoiadores. A Big Burger Artesanal, localizada na Praça 15 de Novembro, o melhor lanche da cidade. Sanduíche artesanal 100%. Sanduíches e hambúrgueres. Também tem batata frita, tem sopas, cremes. O mais saudável e com o melhor custo-benefício. Agradecer a Djair Dija. Claro que o nosso projeto, nosso Expresso Paratinga é independente. Sim. Nosso trabalho é independente. Mas a gente... Eu parto dessa premissa. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Então a gente tem o apoio do Adjair, que fez essa ponte pra gente conseguir as transmissões e também na questão da cabine. Isso. Agradecer o Zé Legal por ter nos dado algum suporte na estrutura. E até um dia... Olha, quase derrubei aqui. E até um dia o Zé Legal até filmou um dia lá conosco. Justamente, ele quebrou... Tanto que ele apoia a gente, tanto moralmente. Isso aí é uma prova do empenho também, que ele deseja que tudo aconteça. Ou seja, que a transmissão aconteça, que todo mundo saiba do Campeonato Paratinguense. E ele é como se fosse ele faz parte do mutirão, por exemplo. A gente tá fazendo uma obra e ele vem lá para ajudar. Nem faz, digamos assim, não tem a obrigação de estar lá, mas ele fez porque ele
sentiu no direito de ajudar. Então isso é importante para quem gosta do futebol e para quem gosta da transmissão. E eu acho que isso é a essência do negócio. O Zé Legal que nos dá um suporte desde quando a gente transmitia os jogos da Copa Oeste na Rádio Tomba FM. A gente agradece a galera que que colaborou com o Expresso Paratinga nessas transmissões, a exemplo do Daniel Laura, narrador. A gente agradece a Câmera 2, às vezes com Mariane Ramos, às vezes com Danilo Pereira, que também já comentou conosco. Sim. Geraldo Rosa na Câmera 1, o Marquinhos Alberto, que é da Liga Esportiva Paratinense, faz também essa ponte conosco, faz as reportagens com bastante maestria. A gente até o apelidou de maneira justa como enciclopédia do futebol paratinense. Sim. Não por menos. A Amanda Antunes também já esteve conosco, ela que faz lá aquela locução. Campeonato Paratinguense, ao vivo com imagens Expresso Paratinga, um oferecimento de a locutora Amanda Antunes. A gente tá aberto a parcerias, marcas e empresas paratinguenses da região que queira associar sua marca às nossas transmissões. Tamo aí. É isso aí. E é um projeto que cada vez mais cresce, e uma plataforma democrática. Só de você aparecer hoje, um canal que tem mais de 1.000 inscritos, eu falo isso com relevância. Se você tem 1.000 pessoas que estão inscritas no seu canal, que estão vendo seu conteúdo, e não se restringe ao conteúdo ao vivo, tem um conteúdo gravado também. Ou seja, a repercussão de tudo, sua marca estando aqui em evidência, ou seja, ela vai estar no mesmo cenário que tá as grandes marcas que passam no YouTube dos anúncios, por exemplo. Pode ser que tá passando um anúncio agora no YouTube, no nosso mesmo canal, que um dia pode acontecer, e a sua marca também ao mesmo tempo. Ou seja, olha o patamar que pode estar. Graças a Deus e a você de casa, o nosso canal já tá com quase 10 mil horas assistidas. E vamos por mais. Nesse sábado, transmissão ao vivo com imagens do jogo São Francisco e Santo Antônio. E no domingo, ao vivo com imagens, aqui também, Cascavel e Torino. Valeu, galera. É isso aí. Pra finalizar, tem que ter o estilo. Tamo junto. 23 minutos.